Essa semana nós vamos falar sobre o impacto das telas na vida dos nossos pequenos. Eu sou a psicóloga Thalita Andrade Del Torto, sou especialista em análise do comportamento aplicada e especialista em atendimento infantil. Nessa semana, eu convido vocês para conversarmos um pouquinho sobre o impacto das telas na vida das nossas crianças. São muitas dúvidas que os pais têm em relação a oferecer telas para as crianças e nós vivemos numa sociedade onde tudo está conectado, não é mesmo? Mas é super importante a gente entender o quanto as nossas crianças podem ou não deveriam estar linkadas à internet. O que acontece é que as pesquisas nos trazem informações de que as telas oferecidas nos primeiros anos de vida, elas vão causar um impacto para todo o desenvolvimento da nossa criança. As telas, elas fazem com que as crianças deixem de ter algumas habilidades desenvolvidas que são esperadas ali nos primeiros meses, nos primeiros anos de desenvolvimento. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria já orienta os pais que até os 2 anos de idade é indicado que as crianças não tenham acesso a nenhum tipo de tela. E é super difícil a gente pensar sobre isso, né? Até porque nós adultos já estamos muito acostumados com elas. Mas é super importante a gente entender o que acontece quando a criança é exposta a essas telas desde o início. As crianças normalmente apresentam um atraso significativo na comunicação verbal, então a fala pode ficar atrasada, porque como somos seres sociais, a gente precisa da interação com o outro, com adultos, com outras crianças, para que a gente possa ir aprendendo algumas habilidades que são aprendidas por observação. E na tela a gente não consegue oferecer isso para uma criança. Se pararmos para pensar, faz muito sentido essa orientação. Outras questões, socialização, o contato com o outro, o aprender a esperar, o aprender a se frustrar. As questões de frustração, de autorregulação também ficam comprometidas quando a criança é exposta às telas desde os primeiros meses de vida, dentre outras questões aí que são muito pertinentes ao neurodesenvolvimento. É fato que nós temos hoje pesquisas que nos dizem que as crianças passam de 5 a 6 ou até mais horas por dia nas telas. É super preocupante a gente pensar sobre isso, porque a criança está perdendo um tempo importante do desenvolvimento sentada na frente de um aparelho. É um tempo onde ela deveria estar aprendendo a brincar, a usar todas as partes cognitivas que estão disponíveis para esse momento, aprendendo a criar, aprendendo a desenvolver toda a estrutura cognitiva que ela tem, potencial, mas ela está ali parada na frente de uma tela. As crianças têm desenvolvido mais problemas de questões visuais, então as pesquisas falam para a gente que nunca foi visto tantos casos de crianças com necessidade de óculos na primeira infância. Também temos a questão da obesidade infantil, que é hoje um grande problema. Temos crianças aí já com a pré-diabetes, com muitas questões aí de ordem fisiológica comprometidas, porque passam muito tempo sentadas. Sem falar na questão ortopédica, questões de problema de coluna, de postura. Então, assim, nós temos tido muitos impactos negativos já que estão sendo percebidos dessa última geração que teve acesso a telas. E os profissionais chamam a atenção das famílias para que a gente olhe com carinho e para que a gente faça diferente com essa geração que está começando agora. Se você tem oportunidade de pensar, analisar, tome cuidado em relação ao tempo que seu filho está passando nas telas. Outras pesquisas trazem para a gente que os pré-adolescentes e adolescentes passam de 10 a 15 horas em frente a esses aparelhos. Então a gente tem sono comprometido, nós temos a questão dos estudos comprometidos, as crianças têm uma dificuldade enorme de esperar, de saber que pode ficar ocioso e está tudo bem. Cada vez menos as crianças praticam esportes e cada vez menos elas têm capacidade de parar para ler um livro ou para pensar sobre algumas coisas. Nós estamos desenvolvendo uma sociedade que tem preguiça de pensar. Então, pais, aqui fica a minha sugestão para que vocês pensem em todos esses impactos que eu estou explicando e a gente consiga juntos pensar. A tela está sendo ajuda ou a tela ela está dificultando o desenvolvimento das nossas crianças? Acredito que fica bem claro que a gente precisa ter uma ponderação e que a gente precisa pensar com muito cuidado antes de oferecer essa tela para a criança.
Uma super dica e uma sugestão importante: não basta a gente tirar a tela da criança, porque a gente precisa de uma programação para ela. Ela precisa aprender a brincar, porque assim, a grande maioria das crianças hoje não sabe brincar. Não sabem jogar jogos, não sabem jogar jogos de tabuleiro, tem uma dificuldade enorme de permanência nas atividades. Inclusive, essas são habilidades que a gente treina nas clínicas, na psicoterapia comportamental, porque muitas crianças chegam sem a habilidade do sentar e aprender e saber brincar. Então, assim, a gente tem que programar tirar as telas, mas temos também que programar o que nós vamos oferecer para a nossa criança. Nós precisamos ensiná-las. Depois que a gente ensinar, ela vai aprender a organizar esse tempo livre dela, mas precisa de uma condução, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês pensem com muito carinho sobre as telas. Se você ainda não conhece o meu canal, procura aqui, deixa seu like, se inscreve, compartilha com outras famílias que possam também se beneficiar desse assunto e deixa seu comentário aqui de como está sendo a sua experiência com as telas com as suas crianças. Até o próximo vídeo!